Olá, minhas irmãs, meus irmãos, caros jovens, casais, adultos do Movimento Emaús, aqui do Secretariado de Florianópolis. Mais uma vez tenho a graça de estar com vocês para lhes apresentar alguns comentários a respeito da Palavra de Deus, as leituras da Palavra de Deus, do último domingo do ano, o domingo que cai entre o Natal e a festa do Ano Novo, chamado Domingo da Sagrada Família, a Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Uma oportunidade também para refletirmos sobre a quantas anda a nossa família. Se somos também nós uma Sagrada Família, se em casa pai, mãe, filhos, outros membros da família vivem a vontade de Deus, procuram adequar os seus passos aos mandamentos do Senhor. A oração do dia da coleta diz assim: Ó Deus, Pai de bondade, que nos destes a Sagrada Família como exemplo, concedei-nos imitar em nossos lares as suas virtudes, para que, unidos pelos laços do amor, possamos chegar um dia às alegrias da vossa casa. Vamos começar com a primeira leitura. É do livro do Eclesiástico, também chamado livro do Sirácide, escrito por Jesus ben Sirac, pelos anos 100, 150, mais ou menos, antes de Cristo, numa época em que, por causa do avanço do helenismo ou da cultura helênica, cultura grega, o povo de Israel se sentia como que invadido na sua cultura. E muitos dos valores tradicionais começavam a ser esquecidos, principalmente pelos jovens. É então que este Sirácide, o autor desse livro, escreve chamando a atenção do povo, principalmente das novas gerações, a respeito dos cuidados a se ter no campo da família, da amizade, do trabalho, do governo, enfim, das relações pessoais, culturais, para que se mantivessem os valores próprios da tradição do povo de Israel, da sua relação com Deus. A leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 3, versículo 3 a 7, depois pulando para 14 a 17. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. É o convite para honrar pai e mãe. É o primeiro dos mandamentos da segunda tábua da lei. A primeira tábua da lei diz respeito aos mandamentos referentes a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas, guardar o nome de Deus, não jurar falso no nome de Deus e guardar o dia santo de Deus. Depois, a segunda tábua da lei começa exatamente com o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar, será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice, e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será para a tua edificação. Nós vimos aqui que o amor, a reverência, a veneração, o carinho, o cuidado, o amparo de pai e mãe é sempre acompanhado de promessas, de diversas promessas. Alcança o perdão dos pecados, será ouvido na oração cotidiana, ajunta muitos tesouros, terá a oração atendida, servirá para reparar os pecados, servirá para a própria edificação. Enfim, é um mandamento acompanhado de promessa. Não esquecendo que o modo como eu hoje trato os idosos, os adultos,
é a pavimentação que eu estou colocando para o modo como eu, quando me tornar idoso, serei tratado. Se eu hoje, como criança, adolescente, jovem, nessa idade, maltratar os idosos, desampará-los, descuidá-los, escarnecer deles, abandoná-los, eu estou ensinando para as próximas gerações, estou ensinando o modo como eu quero ser tratado, bem ou mal. É preciso, portanto, que nós, não pensando em termos de tirar proveito, como serei tratado depois, mas por amor, por respeito, por veneração, além do que por gratidão, nunca esquecendo que Deus sempre se faz presente, se faz passar como pai e mãe. Nossos pais, pai e mãe, são como que um sacramento, um sinal da presença de Deus em nossas vidas. O salmo de resposta à primeira leitura tem como refrão: felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Depois, a segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, essa carta escrita já pelos anos 60, é uma espécie de conclusão dos ensinamentos de Paulo. Ela traz uma espécie de código do bem viver em família. Depois de apresentar uma espécie de síntese de como deve ser a vida cristã, no amor, no perdão, na caridade, na paciência, na mansidão, na humildade, São Paulo pede que se viva todas essas virtudes cristãs no âmbito da família. Da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 12 ao 21. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos, vem aqui então uma série de virtudes cristãs, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. A vida cristã é a vida do próprio Cristo, vivida por mim hoje. Eu que carrego o nome de Cristo, vivo como o próprio Cristo. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. A perfeição cristã é o amor. Todas as virtudes, todos os mandamentos, todos os sacramentos, toda a vida cristã se resume no amor. O amor é o vínculo da perfeição. Você quer ser perfeito na vida cristã? Viva o amor. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Portanto, a paz, a gratidão, virtudes do cristão. Que a paz de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ou melhor, que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Quero apenas dizer que essa é a frase motivo da minha ordenação presbiteral, meu lema presbiteral, que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros, com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Até aqui, esse chamado de Paulo para as virtudes cristãs nas comunidades cristãs, portanto, valendo para todos. Agora, ele continua chamando a atenção dos membros da família. É ali na família que se vivem essas virtudes cristãs. Esposas, sede solícitas para com os vossos maridos, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas.
Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Portanto, esposas e maridos, pais e filhos, todos, na família, são convidados a viver as virtudes cristãs. Vamos ao Evangelho, Lucas 2, 22 a 40. É a apresentação de Jesus no templo, o pequeno hino do velho Simeão e o louvor da profetisa Ana. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Esta festa era também conhecida como a festa da purificação de Maria, porque as mulheres, quando tinham seus filhos, expeliam sangue, e o sangue, sendo sinal de vida, era perdido, era preciso haver uma purificação nos 40 dias, bem como uma apresentação da criança, principalmente se fosse do sexo primogênito, do sexo masculino, deveria ser resgatado, porque lá, 1200 anos antes de Cristo, quando passou o anjo exterminador, os primogênitos dos israelitas foram salvos. Então, agora, o pai do primogênito deveria resgatá-lo, dizendo, eu te resgato, como eu também fui resgatado. E esse resgate tinha como pagamento um cordeiro, ou para facilitar, para que todos pudessem cumprir a lei, um par de rolas, no caso de famílias pobres, que foi o caso de José e Maria. Então, para apresentá-lo ao Senhor, não era necessário levar a criança, mas vê-se aqui que Maria e José levaram o menino para apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Como eu disse antes, para resgatar o primogênito, o ideal seria um cordeiro, mas para os pobres se facilitava, de modo que, por meio de um par de rolas ou 2 pombinhos, também pudessem cumprir a lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. É o velho Simeão, não foi um sacerdote que apareceu, como se esperava, mas um homem idoso, justo e piedoso, um profeta de Israel, que esperava a morte, mas eis que lhe aparece a luz das nações, como ele vai cantar, movido pelo Espírito. Quase todas as pessoas do Evangelho da infância de Jesus segundo Lucas são possuídos pelo Espírito Santo. O velho Zacarias, a velha Isabel, São José, Maria, o velho Simeão, são pessoas João Batista, são pessoas possuídas pelo Espírito Santo. Movido pelo Espírito, mais uma vez, o Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Vem aqui então o pequeno hino de Simeão. É bom dizer que em Lucas, no Evangelho da infância de Jesus segundo Lucas, há muitos hinos. Há o grande hino de Zacarias, bendito seja o Senhor Deus de Israel, pelo nascimento de João Batista. O grande hino de Maria, o Magnificat, a minha alma magnifica, minha alma engrandece o Senhor, porque fez em mim maravilhas. Há o pequeno hino de Isabel, que honra tenho eu que a mãe do meu Senhor me venha visitar, bendita és tu entre as mulheres. Há o pequenino hino dos pastores, glória a Deus nas alturas, paz na terra, a todos de boa vontade. E há este hino aqui, o hino de Simeão.
Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O Messias que nasce do povo de Israel, para ser Salvador do povo de Israel, é o libertador de todos os povos, Salvador de todas as nações. Cumpre-se assim a profecia, muito comum em quase todos os profetas, de que Israel deveria ser a luz das nações. Na verdade, a luz das nações vai ser um descendente de Israel, o Messias, que é o menino Jesus. Deixa teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. Num menino, numa criança, na pobreza, na fragilidade de um menino, o velho Simeão encontra-se com a salvação. Temos aqui o encontro do velho que está para morrer e de um bebê que está começando a viver. E esse velho reconhece nessa pequenez, nessa infância, nessa fragilidade de uma criança, a salvação não só dele, não só do povo de Israel, mas de todos os povos. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. O que significa essa frase? Jesus será um sinal de contradição. Vai mostrar a verdade. Salvação, reerguimento para muitos, queda, perda, condenação para outros. Ou seja, Jesus vai ser um farol para indicar o caminho da verdade. Ele é o caminho da salvação. Quem estiver com ele será salvo, quem o negar será condenado. Será um sinal de contradição. Assim serão revelados diante dele, na luz da sua verdade, os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, falando para Maria, uma espada te transpassará a alma. Essa frase tem dois significados. Primeiro, que a palavra espada, na Sagrada Escritura, ela se refere à palavra de Deus. Lá na carta aos Hebreus está dito: a palavra é como uma espada de dois gumes que penetra e vai até na medula do nossa espinha, vai no centro do nosso coração para dividir, para separar a verdade da mentira, a luz das trevas, o bem do mal. Então, no mesmo sentido das palavras anteriores, um sinal de contradição. Uma espada te transpassará a alma. Maria, aquela que vive da palavra. Essa frase também pode significar a espada de dor que vai acompanhar a vida de Maria durante toda a sua vida com Jesus, principalmente quando estiver junto dele aos pés da cruz, experimentando a perda do seu filho. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. 7 é o número da perfeição, portanto, sinal de um casamento perfeito. 7 vezes 12, 12 é o número da escolha. 7 vezes 2, 84 anos é a idade dela. Portanto, para dizer que ela viveu a perfeição do casamento, depois escolheu viver consagrada ao Senhor no templo. O Evangelho de Lucas se refere muito a viúvas. A viúva de Naim, ele se refere à viúva de Sarepta, no tempo de Elias, a viúva com a sua moedinha no templo, a viúva insistente diante do juiz iníquo. Enfim, além de falar muito de mulheres, Lucas também fala muito de mulheres viúvas, não esquecendo que pobres, órfãos, viúvas, estrangeiros eram os preferidos de Deus
em toda a história do Antigo Testamento, como serão os preferidos de Deus também, Deus feito homem, Jesus de Nazaré. Ana não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram, José e Maria com o menino, voltaram a Galiléia, para Nazaré, a sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Aqui percebe-se a importância de uma família em que as crianças cresçam, não apenas fisicamente, não apenas intelectualmente, mas na sabedoria, na graça, na fé. Muitos pais hoje querem que os filhos cresçam com saúde física e também se preocupam com os estudos, com a inteligência, mas aqui se diz que o menino Jesus crescia, tamanho, tornava-se forte, cheio de sabedoria, podemos aqui ver a inteligência, a ciência para as coisas do mundo, e a graça de Deus estava com ele. A fé em Deus, a dimensão religiosa, dimensão espiritual. Pensamos ao Senhor por nossas famílias, tenhamos um coração aberto como o velho Simeão e a velha Ana, para aprendermos a acolher a novidade de Deus, os presentes que Deus nos apresenta cada dia em nossa vida. Vamos abrir o coração de cada um de nós, de nossas famílias, para a presença de Deus em nossa história. Vamos permitir que nossos idosos, como o velho Simeão e a velha Ana, tenham essa oportunidade de ver a salvação, de ver sinais, de ver luzes, de bondade, de felicidade, de bem-estar, que eles sejam amparados, cuidados, como vimos também na primeira leitura, e vamos fazer que nossas famílias sejam lares em que as crianças possam crescer em idade, sabedoria e graça diante de Deus e diante de todos nós. Minhas irmãs, meus irmãos, do Movimento Emaús aqui de Florianópolis, este é o último encontro que eu tenho com vocês, porque já próximo final de semana já é janeiro, eu tenho meu mês de férias, seja das aulas, também para descansar um pouco, e como não sei onde estarei ainda, não me organizei nas férias, não sei se estarei em local adequado para fazer esses vídeos de cada domingo. Portanto, termino aqui essa missão que iniciei lá no segundo domingo da Páscoa, lá pelo dia 18 de abril mais ou menos, todos os domingos com essas reflexões. Dou por terminado aqui então minha missão deste ano. Desejo a você, a sua família, a todos os membros de sua família, muitas graças e bênçãos de Deus. Que a presença, a força, o poder do Espírito Santo acompanhe a todos, fazendo com que nossas famílias sejam lugares santos, santuários de vida, de felicidade, de bem-estar, na salvação, na graça, na luz de nosso Deus. Abençoe-te, minha irmã, meu irmão, nosso Deus, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.